Look, we're looking at the documentary right there. Less than a mile from the center of town, a famous old stadium's crumbling down. No one's invested so much as a penny. Bring on the dead crew and rob like a Lenny. Less than a mile from the center of town. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao Wrexham e bem-vindos de volta ao nosso podcast aí. Welcome to Wrexham, podcast oficial da comunidade Wrexham Brasil. Tamo eu e meu amigo Lucas Dantas aqui. Como é que tá, Lucas? Tudo bem? Pô, Thiago, tranquilidade. Vou te falar que eu tô animado pra esse episódio porque é um dos meus favoritos, né? Talvez não vai ser o melhor da temporada, até porque a gente sabe, né, o que tá por vir depois, mas em termos ali de... Acho que muitas pessoas tiveram contato com a comunidade Wrexham Brasil pela primeira vez durante essa Período, semana, né? esse mês, esse período, né? Que esse 7º episódio passa. E, cara, foi a partir daí que a gente começou a crescer e aí a comunidade só aumentou de volume. Crescendo gradativamente desde então. Então, esse episódio aí é o meu favorito, até porque a gente também ama, né, uma história aí de Davi contra Golias, e o Wrexham, ele proporciona isso a cada fase que ele vai passando na FA Cup. Verdade. Pô, muito legal tu trazer isso aí, porque realmente, assim, né, o episódio é Matador de Gigantes, Caçador de Gigantes, o nome, uma coisa assim, e vai trazer toda a história do Wrexham aí, de participações históricas, campanhas históricas do Wrexham na FA Cup, né, Copa da Inglaterra, e traz a participação do Wrexham nessa temporada, né, na temporada 22-23 aí, do Wrexham, e, cara, como tu disse, muito... Aqui, assim, o lançamento desse episódio, ele, numa cronologia de linha do tempo, ele coincide com o boom da série. O boom da série Welcome to Wrexham aqui no Brasil. Então, pô, tu viu nos números aí da tua comunidade, que estava criada anteriormente, né? Então, a partir daí, muita gente começou a acompanhar o Wrexham de perto, acompanhar os jogos ao vivo. Eu, particularmente, me lembro de ter sido o primeiro jogo que eu consegui acompanhar através do Star Plus. Então, cara, muito legal aí, teve memórias muito bacanas, outras não tão boas, a partir da revisitação desse episódio aí. Então, muito legal mesmo. Vamos contar essa história para nossa comunidade agora. Começa falando, então, como eu falei anteriormente, o Wayne Jones, né, falando que o Wrexham tem uma fama, né? Ele é conhecido por ser copeiro, né? E ele até fala que os últimos anos do Wrexham, ele tinha, de certa forma, sobrevivido naquela administração ali dos torcedores, principalmente, através de cotas da FA Cup, quando eles iam passando de fase, né? Então era o que vinha mantendo o time, de certa forma, até então, né, Lucas? Sim, o Wrexham, ele sempre foi visto como copeiro porque, embora não tenha tanta fama assim nas ligas, né? O máximo que já chegou foi a League One, mas nas Copas, o Wrexham conseguia proporcionar coisas ali que os torcedores iam à loucura, que atraíam, né, mais coisas para a cidade, atraía mais visibilidade. É, isso aí. Então era sempre essa história do Davi contra o Golias, como o Lucas trouxe, e eles destacam duas campanhas do Wrexham ali, né? Uma em 92, quando eles eliminaram nada mais, nada menos do que o Arsenal, de David Seaman no gol ali, um jogo histórico, né? Uma virada em cima do Arsenal, jogo no Racecourse ali. Então, cara, achei muito legal ver, né? Tem até depoimentos dos jogadores da época ali. Cara, achei sensacional. E o Mick Thomas, né? Foi, inclusive, a gente estava tentando lembrar o nome dele no último episódio, que é um dos convidados especiais que estão lá, né? Acho que no jantar que tem com algumas lendas ali do time. Então o Mick Thomas é o cara que chega a falar e ele faz o gol do empate, né? E depois Steve Watkins faz o gol da virada contra o Arsenal. Eles até deram uma estatística ali, né? De bets, que eram 5-1, né? Então, provavelmente ali, quem apostou no Wrexham naquele jogo ali fez uma grana, né? Fez uma grana, sem dúvida, né? Desde essa época aí, as bets aí, né, já eram bem tradicionais lá no cenário da Grã-Bretanha e do Reino Unido. A segunda cena é propriamente o sorteio, né, da FA Cup, né? Então,
eles contam ali um pouco da estrutura da FA Cup, que é o torneio de futebol mais antigo do mundo, né? Como a gente já sabe, a gente já tem essa informação. Inclusive, vou deixar uma recomendação aqui para quem gosta de assistir séries e coisas relacionadas a futebol. Tem uma que eu não sei se tu já assistiu, The English Game. É uma série do Netflix que fala da história dos primórdios do futebol na Inglaterra. E eles mostram ali alguns jogos de FA Cup no ano de 1800 lá, na época que o futebol estava sendo fundado no Reino Unido. É muito legal. Essa eu English nunca Game. tinha visto, não. É muito bom. Vamos saber muito aí. Bom, tá. Depois eu posso dar uma explorada. Boa, fica a dica aí, daqui a pouco quando for postar aí, de repente bota uma referência, um link, alguma coisa assim que o pessoal possa achar. Enfim, eles falam sobre a estrutura da FA Cup, comentam que todos os times que jogam futebol de forma organizada no Reino Unido têm a possibilidade de participar da FA Cup. Eles até fazem uma referência ali que tem até um time de policiais que joga a FA Cup, né? Claro que é nas fases muito anteriores, né? Isso, nas pré-eliminatórias, né? Fases. Mas assim, a partir da segunda fase da liga ali, daí da pirâmide, já começa a ter jogos interessantes, né? Então, é muito interessante. Então, sai o sorteio. O Wrexham, ele é sorteado para jogar contra o Convert, que é um time que está na Championship, né? Então ele está na segunda divisão do futebol inglês. 3 divisões. Coventry. Me traiu aqui. Enfim, Convert United. Coventry United? Isso, Coventry United. Boa. E é um time que está na Championship, né? Então ele está 3 divisões acima do Wrexham naquele momento. Então, assim, é um jogo de bastante visibilidade, né? Válido pela segunda fase da FA Cup, né? Pois é, o Wrexham, né? Ele, dessa campanha da FA Cup, ele passou pelo Blyth Spartans, passou pelo Oldham Athletic, passou pelo Farnborough, e aí, nesse round aí, vai pegar o Coventry da Championship, né? O primeiro round ali que é possível enfrentar times de divisões da primeira e segunda divisão, né? Aliás, nesse contra o Coventry, era possível apenas Championship. Depois, a gente que fica mais aberto, né? As possibilidades de confronto. Mas, olhando ali, né? As possibilidades do Wrexham, na hora, eu achei que tinha sido um sorteio ruim, né? Porque pegando um time que tinha estatísticas defensivas tão boas assim contra o Coventry, a gente depois até descobre, né? A gente vê que o Coventry é um dos times que vão para os playoffs da Premier League. Então, realmente, era um adversário difícil. Da Championship, que vai para os playoffs da Championship. A gente vê, né, que depois o Coventry, ele vai para os playoffs da Championship, chega a disputar ali contra o Luton Town a final, acaba não conseguindo a vaga para a Premier League. Mas, realmente, ali na hora, todos achamos ali que foi um confronto duro pro Wrexham para enfrentar na FA Cup logo ali na quarta rodada, né? Eles chamavam da quarta rodada ali, essa fase. E aí tem um corte pro Sean Winter, né? Nosso ilustre torcedor Sean Winter aí, um dos personagens da série, falando, né, sobre a sua infância e sobre as suas lembranças de um jogo marcante para ele como torcedor do Wrexham, que é uma das outras grandes campanhas históricas do Wrexham, que foi uma campanha onde ele eliminou o Middlesbrough da Inglaterra, na época áurea ainda do Middlesbrough, né? Middlesbrough que hoje até não tá numa boa fase, né? Até não sei qual é a divisão que ele tá, mas acho que tá entre Championship e League One aí, dá pra até dar uma pesquisada rápida aí. Vou dar uma olhada. Mas não tá mais naquela grande fase, mas nessa época aí, o Sean Winter comentou, ele estava assim na Premier League, né? E jogava lá nada mais, nada menos do que Paul Gascoigne, né? Uma das lendas do futebol inglês aí, da seleção da Inglaterra, né? Pois é, além do Paul Gascoigne, que é uma das lendas aí do futebol, também Juninho Paulista jogava também no Middlesbrough, e Gary Pallister, que não é tão conhecido assim por nós brasileiros, mas era ali um dos nomes conhecidos, né, do futebol inglês. E nessa partida também o Wrexham sai atrás do placar e busca uma virada ali improvável, né, deixando ali muitas pessoas ali incrédulas, não acreditando ali em mais uma classificação do Wrexham. E lembrando que só para puxar aqui a informação, o Middlesbrough atualmente está na Championship. Tá na Championship? Isso, na 10ª colocação. Uma fase boa, né, mas já até pensei que tava pior, vou te falar. Então tá na Championship, ainda tá dentro das suas possibilidades, ainda tá num lugar digno ainda do futebol inglês. Enfim,
Vamos em frente. Aparece um depoimento do Wayne Jones, né, falando que a questão da série, aquela visibilidade toda, né, algumas pessoas ainda encaram o projeto do Wrexham como se eles não tivessem tão focados no objetivo futebol, né? Levam o negócio meio que como uma brincadeira ou uma coisa mais cinematográfica, mais voltada para o entretenimento do que futebol, mas que eles querem, né, através da FA Cup, porque é onde eles conseguem se provar contra os melhores do Reino Unido ali, mostrar que o projeto é sim um projeto competitivo e um projeto desportivo também. Então o Wayne Jones trazendo um destaque muito forte para isso. E aparece o Paul Mullin e o Elliot Lee ali, falando das suas expectativas para esse jogo contra o Coventry, né, Lucas? Pois é, você falou aí sobre a percepção, né, de fora sobre o Wrexham, achando que é isso, do externo, e até a palavra que eles usam ali na série, né, pelo menos aqui na versão inglesa original, é circo, né, que é tudo um circo, que é tudo um show de mídia, o esporte tá em segundo plano. Então o Wrexham aí tem o dever de provar que não é assim, né? No campo que se resolve as coisas. O Paul Mullin e o Elliot Lee falam ali sobre a expectativa, que eles gostam de jogos grandes. E futebol é isso, né, cara? Futebol, todo mundo espera aquele jogo grande. É o que move ali o futebol, né? São esses jogos grandes. A gente tá sempre construindo a expectativa para aquele jogo que vai ser o jogo mais significativo. Um jogo que vai ser maior. Então, são esses momentos que fazem o esporte. Verdade. E aí chega o dia do jogo contra o Coventry, aparece a preleção do Phil Parkinson ali, cara, muito... Aquela preleção clássica dele ali, mas eu acho que com um tom de motivação acima, né? Cara, tem uma fala dele que me chama bastante atenção ali, que ele fala assim, pô, muitos desses jogadores que estão aqui, as pessoas estão duvidando das ambições deles como profissionais, que como se tivessem, se venderam por dinheiro para descer de divisão e sim, deixar a competitividade de lado, e que nesses jogos que eles teriam essa possibilidade de se provar também como competidores e que não, pelo contrário, não estavam deixando a competitividade de lado, que eles, na verdade, sim, acreditavam num projeto e querem ter uma vida longa, de longo prazo naquele clube ali, mas que a competitividade ainda está no sangue desses jogadores ali. Então, acredito que os melhores exemplos aí, nesse caso, até seja o próprio Paul Mullin, o Oli Palmer, no caso, o próprio Elliot Lee, né, que são, acho que, os jogadores que mais destacados, o próprio Ben Tozer também, acho que na época tinha saído da League 2 para a National League. São jogadores que tinham a oportunidade de se provar contra times do nível que eles jogavam antes, né, Lucas? Sim, uma das coisas também que eu gosto tanto assim, né, na FA Cup são esses confrontos, né? A gente vê confrontos aí de times da National League contra times da League One, times da League 2 contra times da 6ª divisão, times da Premier League contra times da League One, e a gente tá sempre ali esperando uma zebra acontecer, né? E esses momentos aí que também fizeram, né, essa fama do Wrexham. E nada mais justo, né, do que o Wrexham fazer jus pela sua fama, agora também sob a nova administração de Rob e Ryan, né? Verdade, né? Então o próprio Shawinter tá ali descrevendo a atmosfera do estádio. O Wrexham vai jogar como visitante nesse jogo, né? E assim, clima de festa absurdo, né? Bomba, fumaça, para tudo que é lado. O legítimo jogo de Copa, né? Aquela coisa mais clima de guerra. E o Wrexham levou mais de 5 mil torcedores para jogar contra o Coventry. Então, realmente o pessoal tava, de certa forma, esperançoso, né? De que a coisa fosse acontecer, né? E o Wrexham começa muito bem o jogo, né? O Sandalby abre o placar logo no início, um belíssimo gol de cabeça, né? E o que já começou a deixar uma boa impressão, um bom começo. Né, cruzamento do Luke Young, a torcida do Wrexham vai à loucura, e logo na sequência o Elliot Lee faz 2-0, né, um chute que ele fica meio que na dúvida se tentou cruzar ou bater direto pro gol, e o Wrexham ainda abre 3-0, né, então, cara, um primeiro tempo muito forte e, assim, surpreendendo o Coventry, né, não só o detalhe também, né? Todos, né? Sim, e detalhe, né, Thiago? Essa foi a primeira partida do Wrexham que passou na ESPN Brasil. Esse jogo contra o Coventry foi uma loucura, né? Porque, pelo menos no Brasil, ninguém tinha assistido um jogo do Wrexham ainda. Todo mundo só viu o Wrexham pela série. Era até difícil, né, você ter ali notícias sobre o que estava acontecendo. Esse jogo ali foi
se eu não me engano, foi logo no começo ali de janeiro. Então ainda tava difícil ainda achar notícias sobre o Wrexham, principalmente da gente, né? Porque o nosso perfil é pequeno, pequenininho demais. A gente conseguia ali no máximo 25 likes ali num post. Foi nessa partida que a gente conseguiu mais de 100 pela primeira vez. E essa partida aí foi quando a gente, durante essa partida, a gente já viu uma movimentação diferente nas redes sociais. Mais likes, mais visualização de stories. E foi 1-0, 2-0, 3-0. E eu vindo, pô, por que tem um tanto de gente me seguindo aqui, cara? Foi loucura total esse jogo. E eu tava até acompanhando os jogos do Wrexham pelo aplicativo. Eu não tinha visto ainda um jogo do Wrexham que começasse assim tão bem. E diante assim de um adversário tão forte. Então foi uma surpresa total. E a gente vê isso pelas reações do Ryan Reynolds a cada gol que o Wrexham faz também, né? Ele não acredita. Foi assim, caramba, a gente tá enfrentando o time da Championship e tá ganhando. Então realmente, esse jogo aí é sensacional. Até aparece, né? Aparece antes do jogo o Humphrey Kerr, né? Fazendo um comparativo, dizendo, esse time aqui, ele tá em 15º na Championship, que são 3 divisões acima da nossa, eles gastam o dobro do que a gente em salário de jogadores, né? Então ele até comenta ali, o jogador que ganha o salário mais baixo do time é equivalente ao nosso melhor jogador, assim, ele faz um comparativo nesse sentido, né? Então realmente foi algo bem surpreendente. No segundo tempo, o Coventry reage, na verdade. O Wrexham chega a abrir 4-1, né? O Coventry desconta 3-1, o Wrexham chega a abrir 4-1 com o Paul Mullin, e o Coventry no segundo tempo tem uma bela reação, né? O Wrexham, mais uma vez, eles têm um jogador expulso. Jogo de emoções, né? Eles têm um jogador expulso. Verdade, né? verdade. Então, teve o Wrexham 4-1 com um jogador a mais, e aí o fator Wrexham entra em ação, né, para trazer emoção pro jogo. E o Coventry também é um bom time, né? Então o Coventry cresceu na partida, marcou um gol. Depois o Casey Palmer marca um golaço de falta. E aí, cara, parecia que talvez eles iam empatar a partida, viu? Porque foi pressão até o final do jogo. Mark Howard fazendo defesa, a bola batendo na trave. Mas eu acho que o mais emblemático dessa partida não é tudo isso, né, que a gente falou, mas também o fato de que tá ali, ó, 4-3 o jogo. Eu acho que tava ali, cara, devia estar com 89 minutos, 90 minutos de jogo. 95. Caminhando pro fim. 95. Simplesmente o sinal caiu, cara. Sinal caiu no finalzinho do jogo, faltando 2 minutos pro jogo acabar. O sinal cai. Simplesmente cai. Ninguém consegue ver o que aconteceu. E tava no ataque dos caras. A bola tava sendo cruzada pra área. E simplesmente o sinal caiu. Ninguém sabia o que aconteceu, velho. E eu fui pro Twitter. Só quem tava no estádio. E todo mundo falou a mesma coisa. Só quem tava no estádio, cara. Só quem tava no estádio. E quando voltou, o Wrexham classificado, acabou o jogo 4-3. Só o Wrexham mesmo que consegue proporcionar momentos como esse, cara. Isso aí. Verdade. Até foi engraçada a forma como eles relataram isso na série, né? Foi bem engraçado, porque eles... e aí os caras estavam atacando, e aí entrou um cromo, assim, aquelas coisas de quando cai o sinal da televisão, assim. Mas foi literalmente aquilo que aconteceu. Enfim, foi literalmente aquilo, cara. Eu tava assistindo. Foi justamente aquilo que aconteceu. Pô, que massa, que doideira. Deve ter rido pra caramba na hora que os caras mostraram dessa forma na série, na real, né? Que isso, eu não acreditei não, porque tem algumas coisas, né, a gente não lembrava. Mas aí quando eu vi isso, cara, eu assim, nossa, eu não tava lembrando dessa agonia que eu tinha passado no final. Deu um flashback. Deu um flashback. Deu aquele flashback, assim, de dizer, caraca, foi isso mesmo. Enfim, e assim que terminou o jogo, festa do Wrexham, e aí, cara, começou aquelas reações, né, então eles fazem uma call imediatamente ali, Rob, Ryan, e aí o pessoal da administração lá de Wrexham, né, e todos muito emocionados, né, tava o Humphrey Kerr e tá também o Sean Hervey nessa call. E, cara, eles muito impressionados com o resultado, né? Um jogo emocionante até o final, enfim. E acho que dá para sentir ali que eles se arrependeram de não terem ido assistir esse jogo presencialmente, né? Dá para sentir esse tom de arrependimento, dá para se dizer assim, né? Cada um assistiu da sua casa ali, tanto o Rob quanto o Ryan. Sim, apenas o Ryan, né, teve a chance de assistir o jogo em loco. E, cara, eu imagino, né, a sensação de assistir um jogo como esse dentro do estádio. Esse é um sentimento indescritível, né, depois você tentar
descrever pra alguém, cara, o que você sentiu, como é que foi a partida. É tanta coisa que você sente que você vai sempre deixar um detalhe de lado. Então eu imagino ali, me colocando ali na situação do Ryan, você falar, pô, você perdeu, cara. Teve isso, teve aquilo, aconteceu isso. Teve gol, teve lance na trave, pô, e é complicado, cara. É só sentindo mesmo pra conseguir explicar ali da melhor forma. E aí, a partir dessa vitória, o Wrexham foi mais uma vez pro sorteio, né? Foi mais uma vez pro sorteio e desta vez, né, foi sorteado para enfrentar o Sheffield United, mais um time da Championship, um time que estava nada mais, nada menos do que na segunda colocação da Championship, então estava naquele momento buscando um acesso direto à Premier League, e cara, ali foi muito legal, né, porque o Wrexham teve uma visibilidade grande, e aí sim, esse jogo contra o Sheffield foi o primeiro jogo que eu, aqui daí como torcedor, também tive a oportunidade de assistir, e cara, a visibilidade mundial que esse jogo deu, assim, porque já mostra o Robbie Ryan fazendo uma chamada na ESPN americana, falando sobre o jogo e tal, então já dá um outro ar, né, um outro grau de importância também para esse jogo, né, Lucas? Eles apareceram não só na ESPN americana, mas também na ESPN do Reino Unido, né, para falar sobre a partida, né, que tava acontecendo pela FA Cup, e você falou, né, foi seu primeiro contato com a comunidade Wrexham Brasil. Eu acho que a maioria das pessoas tiveram contato com esse jogo, né, um jogo mais pomposo ali, o Sheffield United tava na segunda colocação da Championship, era um dos candidatíssimos ali a subir para a Premier League, então foi um primeiro confronto ali de encher os olhos mesmo, né, que você olha assim, pô, esse confronto aqui tá parecendo que vai dar o que falar, e não foi diferente, né, e a disparidade, né, nesse confronto Verdade. é ainda muito maior, né, do que contra o Coventry City, que são 8 vezes maior a folha salarial do Sheffield comparada com a do Wrexham. Então é um abismo mesmo que tem entre as equipes. Se contra o Coventry já era um duelo de Davi contra Golias, contra o Sheffield ainda era mais evidenciado, né, esse duelo. E o mais engraçado aí, né, a gente citando aí a participação do Ryan e do Rob na ESPN, é que tá tendo ali a entrevista, né, do Ryan e do Rob. O Rob tá usando um boné do Wrexham, um cachecol do Wrexham, uma blusa de frio ali do Philadelphia Eagles, e ele tá com o microfone ali, respondendo as perguntas. E o Ryan fala assim, cara, você tá usando o boné do Wrexham, com o cachecol, tá com a blusa de frio do Eagles, você tá com o microfone da ESPN, se você tivesse mais uma marca diferente, você poderia ser considerado oficialmente um carro da NASCAR, pelo volume de patrocínios ali que ele tá utilizando, muitas marcas. Mano, pô, pior que é bem essa referência mesmo, né? Coisa cheia de patrocínio, parece... Eu tinha a referência da Fórmula 1, né? Mas eles, como são americanos, vão ter a referência da NASCAR, mas é bem isso aí. Enfim, jogo de muita visibilidade, né? Como o Lucas disse, uma disparidade financeira ainda maior, mas no dia do jogo, né? Jogo no Racecourse, estádio lotado e, cara, a expectativa dos torcedores do Wrexham ali que estavam aparecendo como no pré-jogo ali, cara, eles estavam dizendo, cara, pode ser até que a gente perca, mas não vai ser fácil, eles não vão vir aqui tocar 3-4, porque o pessoal achava que o Convert ia ser fácil e a gente foi lá na casa deles e ganhou, e cara, não vai ser aqui no Racecourse que alguém vai chegar aqui e vai nos tocar 3-4 gols, então nós temos um jogo para jogar. E aí, cara, a preleção do Phil Parkinson foi bem nesse sentido, né, cara? Ele foi lá e disse, pessoal, eles podem até não ser superados hoje, mas pra gente ser superado, eles vão ter que fazer muita coisa. Eles vão ter que dar a vida lá, porque nós vamos dar a vida. E, cara, é o nosso jogo. Então, cara, foi muito, muito... A motivação, acho que tava num nível acima, assim, muito, muito diferente de tudo que a gente viu na série até aqui, né? A gente praticamente trabalhou com jogos de pontos corridos até então, né? Teve aquela campanha, né? FA Trophy ali, mas... Cara, a FA Cup pro pessoal do Reino Unido é outro nível, assim. Eu quase posso dizer que eles encaram quase que como uma competição Libertadores da América mata-mata, assim, de tão importância que eles dão para isso, né? Não sei se o Lucas enxerga dessa forma também. A gente vê mesmo o pessoal do Reino Unido dar muito valor à FA Cup. Eu acho que é por causa também que é uma competição muito democrática, né? A gente vê que mais de 700 clubes participam. Tipo, até o Humphrey Curry dá esse exemplo, né? Se tem uma liga que é jogada aos domingos, isso é considerado futebol organizado. Então esse time poderia participar da FA Cup.
Lógico que vai começar lá desde o começo, mas a FA Cup é o símbolo da romantização ainda do futebol que talvez ainda exista, né? Porque é a competição que é possível um cara ali que tá no futebol amador chegar ao Wembley e ser campeão inglês, né? Campeão ali de todo o Reino Unido, né? De toda a Football Association, a FA. É verdade. É algo muito lúdico também, né, mano? Cara, enfim. Quando começou o jogo, o Wrexham, cara, início de jogo muito acidentado. Ele toma um gol com menos de 1 minuto de jogo. Né? O Ryan Reynolds está lá no estádio, como o Lucas disse ali, então a expectativa altíssima, né, para o jogo, mas logo a 1 minuto o Wrexham toma um gol. No lance do gol, o Tony Cliff se machuca, então já tem uma baixa, tá com gol de negativo e perdeu um dos teus principais zagueiros. Com menos de 5 minutos, o Hayden também tem que ser substituído. Então, cara, foi o início de jogo trágico pro Wrexham. Trágico. Imagina, tu teve que usar mesmo 2 paradas para substituição e tá perdendo por um gol. E aí e contra um adversário o Wrexham, que é muito superior, né? Em teoria, né? Um adversário que você tá longe de ser o favorito. Então, assim, toda aquela expectativa, aquele frisson do pré-jogo, logo no 5 minutos estava todo mundo já, putz, não vai dar, né? Já tinha caído na realidade. Mas o Wrexham, mesmo com esse início acidentado, teve cabeça no lugar e levou esse resultado, essa derrota por 1-0 até o intervalo. Então não aconteceu nada de muito especial ali até o intervalo. O Wrexham, né, vamos acalmar o jogo, né, tá estranho, tá complicado, vamos segurar. E aí no intervalo, cara, é justamente o destaque que o Phil Parkinson faz. Pessoal, eles estão com medo de vocês. A gente perdeu 2 zagueiros, tomou um gol com 1 minuto e eles não fizeram mais nada. A gente tá no jogo, vocês estão botando medo neles. Acreditem, porque vai dar. O Phil Parkinson sentiu, né, então, cara, que o Sheffield tava respeitando demais o Wrexham, né? O time e o ambiente, né? Acho que a torcida tava fazendo bastante diferença naquele jogo também. Então, cara, foi muito, muito legal, assim, acho muito assertivo o intervalo do Phil Parkinson ali. Achei muito bom ver aquele bastidor ali. Enfim, no segundo tempo, o Wrexham volta com todo o gás e em menos de 10 minutos vira o jogo, né? Então ele faz o primeiro gol e logo em seguida faz o segundo, o que leva o Ryan Reynolds simplesmente à loucura no camarote, não. Mais uma vez, né? Não acreditava no que estava acontecendo. Ele já tinha visto cenas inacreditáveis no estádio do Coventry e agora no Racecourse Ground ele vendo o time dele enfrentar um dos melhores times da Championship, digamos, né, um dos top 25 clubes do futebol inglês, né? Porque a Premier League tem 20 times, Sheffield top 25 times do futebol inglês, e conseguindo vencer no Racecourse Ground. E até como os gols foram acontecendo, é porque o Wrexham pressionou. O Wrexham, ele jogou para fazer aqueles gols. Não é que os gols saíram de acidentes, que foi uma bola jogada alçada na área que saiu de uma oportunidade aleatória. Não, o Wrexham jogou para virar a partida, conseguiu 2-1. Então o sentimento ainda é melhor, né? Foi tudo ali baseado em mérito mesmo do Wrexham. Verdade, até esqueci de citar, mas antes de sair o primeiro gol, tem um lance que dá um bate-rebate na área ali, que era para ter saído o primeiro gol naquele lance. O Wrexham, como tu disse, estava criando e estava fazendo por merecer tanto o empate quanto a virada. Mas, infelizmente, né, logo depois que o Wrexham vira, o Sheffield empata o jogo logo na sequência ali, numa bobeada, basicamente, ali, um bate-rebate também, ela acaba sobrando para o jogador do Sheffield que empatou o jogo, mas o jogo continuava aberto, né, e em determinado momento ali, o Sheffield teve um jogador expulso, né, e acabou que o Wrexham estava com aquele jogo empatado em casa, 70 minutos, e, cara, eles estão com a menos. Isso, e eles estão com a menos, cara, vamos para cima, vamos tentar. Cara, tem bola do Palmer na trave, tem outros lances de perigo, tem uma jogada do Dalby ali também, que acabou caindo no pé do Palmer. Então, só para vocês terem uma ideia, o Wrexham estava jogando com Dalby, Palmer e Mullin no ataque. Tava com 3 atacantes, coisa que raramente a gente vê. Raramente nessa isso. Formação com 3 jogadores de frente, né? Então, estavam acreditando nessa vitória e buscando essa vitória, né? E, cara, aos 80 e picos, já 86, eu acho, 86 minutos,
o Mullin faz o Isso. 3-2, o que todo mundo acreditou que era o gol da vitória, né? Era para ser o gol da redenção, o gol do alívio. Nossa. Todo mundo foi a O- loucura. O Paul que Mullin lançou o ar, faria- né? Lançou o ar e mesmo assim não foi o gol derradeiro, né? Esse é o grande pecado, eu acho, dessa campanha do Wrexham, assim, e falando assim, parece, o primeiro jogo que tu viu do Wrexham, tu já achou o grande problema, mas, cara, se tem, assim, algo a se falar, né, dessa temporada do que, isso aqui foi um pecado, uma judiaria, ou enfim, uma coisa que não podia ter acontecido, foi o Wrexham ter cedido esse empate novamente ali, praticamente no último lance do jogo, né? Porque, depois do gol do Mullin, cara, o Ryan Reynolds já tava dando depoimento, dizendo, cara, eu nunca vivi uma coisa como isso aqui, eu tô maluco, isso aqui é a melhor coisa do mundo. E assim, eu acho que em meio àquele depoimento tem um corte de câmera que ele tá olhando pro campo e ele vê que alguma coisa ruim vai acontecer. Eu acho que ele não chegou a que ainda não acabou, mas acho que deu escanteio. Deu escanteio para eles e ele, pera aí. E, cara, no escanteio saiu o gol do Sheffield. E aí, cara, é uma frustração bem grande, né, Lucas? Cara, é um balde de água fria, né? A gente já tava ali esgotado, a gente comemorou um gol aos 87 minutos, 86 minutos. Um gol que todo mundo achava ali que era o gol da vitória, 3-2. Que jogo, que reviravolta, né? Porque teve duas viradas, né? Porque primeiro, aliás, não duas viradas, né? Mas teve o Sheffield começando, teve o Wrexham na frente do placar, o Sheffield recuperando, o jogo tava aberto, né? Aí teve a expulsão, o Wrexham ali tava todo se construindo um roteiro para que o Wrexham avançasse na FA Cup. E aí esse gol aos 94 minutos é um balde de água fria em tudo ali, né, que tava acontecendo. Verdade. E aí, cara, aí é frustração, os jogadores chegam muito, muito cabisbaixos no vestiário ali, assim, é normal, né, porque vai o jogo, então não tem como não estar frustrado, mas, os caras encararam o Sheffield de igual para igual, tiveram tudo para ter essa vitória, e para quem não conhece as regras da FA Cup, jogo único, quem ganhar passa de fase, e se em caso de empate, aí sim tem o segundo jogo que eles chamam de replay, né? E nesse caso aí, o Wrexham estava qualificado para jogar um segundo jogo contra o Sheffield, agora na casa do Sheffield, mas que naturalmente seria muito mais difícil. Isso, o replay, né, também conhecido como jogo da volta, né, que a gente tem aqui nas nossas Copas, tanto na Sul-Americana, na Libertadores, na Copa do Brasil, mas lá, né, o jogo da volta só acontece se tem um empate na primeira partida. E cara, eu acho que o mais legal desse final de jogo aí, mesmo com o empate, eu acho que são as cenas ali do vestiário, palavras ali de apoio do Phil Parkinson, do Steve Parkin, o Ryan Reynolds vai lá também no vestiário, fala que tá orgulhoso dos jogadores, ele fala, né, eu sei que é uma sensação foda, que tá com o jogo ali nas mãos e no final tem um empate, é uma sensação de derrota, mas ele tá ali falando que tá orgulhoso dos jogadores. E o que você falou, né, antes do jogo do Phil Parkinson, que mesmo que a gente não consiga sair daqui vitoriosos, né, a gente vai deixar tudo em campo, fazer com que eles soem para conseguir um resultado. E foi exatamente o que o Wrexham fez, né? Toda a discrepância de 8 vezes essa folha salarial no campo, no 90 minutos, foi reduzida a 0, né? Porque o Wrexham enfrentou de igual para igual um time que era ali candidato à Premier League. E que subiu, né? No final da temporada acabou subindo, né? O Sheffield United subiu, está disputando a Premier League nesse momento, né? Então, realmente foi um resultado, dá para se dizer, de certa forma, histórico, né? Uma coisa que eu não destaquei ali, mas que é muito destacado durante o episódio, é o Rob vendo o jogo junto com a torcida do Eagles lá, né? Então tu vê muitos americanos acompanhando o jogo e torcendo por ele num jogo que o Eagles jogaria mais tarde, né? Naquele mesmo dia, né? Um jogo válido pelo campeonato de futebol americano, né? Que é a NFL. E o Ryan tá do lado de fora do estádio do Eagles acompanhando o jogo do Wrexham numa TV, num telão, algo assim. E, cara, cola muita gente ali, muitos torcedores do Eagles com ele para ver o jogo, e cara, essa cena assim eu achei muito, muito legal, né, Lucas? Muito legal mesmo. Tem uma cena ali que me pega muito,
porque o gol do Sheffield, né, acontece logo aos 63 segundos de jogo, e a Caitlin Olsen, que a gente inclusive tem foto com ela lá em San Diego, quando a gente foi ver o Wrexham contra o Manchester United, ela não sabia que tinha sido gol dos caras, né? Porque o jogo começa ali pra uma mulher que não tá acostumada a ver futebol, o jogo ali começa meio morno, né? Toque pra lá e pra cá. Então saiu um gol ali logo no começo e não é o gol do seu time, que ninguém ali tá comemorando, não tem nenhum aviso, né, de que algo bom aconteceu. É só ali a galera lamentando algo. E ela não sabia que tinha sido gol dos caras. E também, a outra cena também é o Rob McElhenney explicando também para um dos torcedores ali que tem o replay, né? Não é pênaltis, tem o replay. O Rob McElhenney ali mostrando que tá por dentro das regras da FA Cup. Mas, pô, muito legal essa parte ali. Enfim, cara, o Wrexham, o segundo jogo, para ser sincero, assim, eu achei que eles não deram o devido destaque a esse jogo do replay, né? Porque eu, sinceramente, achei um outro jogaço. Foi um jogaço. Mas, assim, eu acho que eles quiseram compilar toda a história da FA Cup em um único episódio da série, né? Então, pô, já deu mais de 40 minutos só eles contando todo o enredo e a história até chegar nesse terceiro jogo, né? Então, cara, esse terceiro jogo eles reduzem a, sei lá, tipo, 3 minutos de tela ali no episódio, mas assim, o Wrexham teve também muito perto de ganhar do Sheffield jogando na casa do Sheffield, né? Aí vou contar um pouquinho do que não aparece na série, né? O Wrexham sai perdendo esse jogo, empata, tem um pênalti a seu favor para virar o jogo e o Paul Mullin bate o pênalti na trave, né? E cara, eu acho que se virasse... São dois pênaltis, ali, né? São dois pênaltis que são dados pro Wrexham. O Wrexham... Em intervalo ali de 10 minutos, em menos de 10 minutos acontecem os dois pênaltis. Primeiro, o Paul Mullin converte, o segundo ele perde e a sensação, acho que em ambos esses jogos, eu acho que talvez eles poderiam ter mais dividido em meio a meio, né? Ou talvez falar sobre os dois confrontos talvez simultaneamente, não sei como é que conseguiria fazer, mas que eu acho mostrar que teve dois momentos que a classificação esteve perto do Wrexham, mas por detalhes ali deixou escapar. O Mullin acabou errando o segundo pênalti e aí o jogo ainda se arrastou praticamente até os acréscimos no 1-1, né? Jogo fora de casa, 1-1, mas assim, deu para ver ali naquele final, eu tava assistindo esse jogo também ao vivo no Star Plus, e, cara, que no final o time do Wrexham tava totalmente morto, tava cedendo alguns contra-ataques, assim, que não fazia sentido para um time que tava jogando fora de casa, tá cedendo tanto espaço, faltando tão pouco tempo para acabar o jogo, tanto que o segundo gol, no caso, do Sheffield, que é o gol que destrava ali, né, que, entre aspas, ali, dá a classificação para o Sheffield, é um gol de contra-ataque que o Wrexham tá todo desarrumado atrás ali, que o Tozer tenta fazer um corte, não dá certo, mas assim, é um gol que um time que tá jogando fora de casa com 95 minutos do segundo tempo não deveria tomar, sem dúvida nenhuma, né? Mas é aquilo, é o Wrexham sendo o Wrexham, né? É um time que vai para trocação franca mesmo, né? Não tem medo de tomar gol, tenta fazer o tempo todo, mas assim, poderia ter tido uma sorte diferente. Eu acho que isso que eu quero dizer, né? Poderia ter tido uma sorte ainda diferente e ter passado do Sheffield ali. E aí, só contando um pouquinho mais do desdobramento, o Sheffield passou de fase, pegou o Tottenham e eliminou o Tottenham da FA Cup na outra fase, né? Pois cara, é igual você falou, né? Se tem alguma coisa que a gente poderia reclamar dessa última temporada do Wrexham, é só isso, né? Lamentar, é isso. Porque era uma oportunidade de enfrentar um time da Premier League que não estava bem. O Sheffield, ele enfrentou o Tottenham de igual para igual e conseguiu a vitória ali merecidamente. E o Wrexham acho que tinha condições de fazer algo semelhante ao que o Sheffield United fez. E ia ser uma campanha absolutamente histórica do Wrexham, logo assim, né, no segundo ano de administração do Ryan Robb. Agora aí, a gente vendo, né, como que a série retratou esse segundo confronto. Por exemplo, basicamente, né, o Mark Greaves falando ali desses 15 minutos finais, né, que o Wrexham não tinha ali tanta energia.
E também eles deram um foco um pouco demais na polêmica ali com o Billy Sharp, né? Que chegou a provocar torcedores do Rex ali depois do fim da partida. Tudo por causa de uma imagem que Mas não eu tinha acho nada a que- ver, né? Mas enfim, pode continuar, Thiago. Não, eu ia comentar que essa postura do Billy Sharp ao final do jogo só mostra o quanto eles estavam apavorados com a possibilidade de perder a classificação para o Wrexham, né? Porque para eles seria vexatório, né? Tu perder a classificação para um time da quinta divisão, por mais que tenha investimento e tal, não sei o que, cara. O teu orçamento ainda é 8 vezes maior do que o do adversário, entendeu? Não interessa quanto de investimento e mídia e patrocínio eles têm. E tu tava apavorado, tu tava com, desculpa, perdão a palavra, tava com o cu na mão, e aquilo ali é só uma reação de alívio, na verdade, do Billy Sharp, né? E acho que é isso que é retratado na série. A sensação é parecida com quando times brasileiros ali vão pro Mundial, né? Na semifinal, vai enfrentar um Deportivo Saprissa da vida, vai pegar um Kashima Antlers. E aí, cara, você tem muito mais a perder do que a ganhar. Se você ganhar, você fez a sua obrigação, e você perder é vexame. Então o chefe do United se viu ali nessa situação, e é uma coisa que eles não estão acostumados, né? Eles não estão acostumados a ser o favorito. Então talvez eles não conseguiram, eles poderiam ter lidado com a situação melhor. E o que o Ryan Reynolds falou, né? O Rex ali alugou um triplex na cabeça do Billy Sharp, né? O Rob e o Ryan se divertiram bastante, né? Na verdade, com essa situação ali. Talvez até por não serem do futebol, né? Com tanto afinco, assim, não são do meio futebol, né? Estão sendo agora. Eles levaram na esportividade, eles acharam engraçado, dizer, pô, a gente alugou um triplex na cabeça do cara, o cara tava preocupadaço com a gente, né? Tipo, sem ter nem porquê. Tipo, Pois bem isso, assim. É o time ali que tá segundo lugar na Championship, classificado na FA Cup, em teoria, assim, você ia gastar sua energia em comemorar, né, o momento. E ele resolveu dar satisfação à torcida do Wrexham, né? Dar uma resposta, né? Isso que ele resolveu fazer. Provocar. Então, realmente, o Wrexham ali alugou um triplex de verdade na cabeça dele. Verdade. E então, assim, se encerrou, né, a participação do Wrexham na FA Cup. Foi o grande destaque, né, desse episódio. E, cara, esperamos novas façanhas do Wrexham na FA Cup aí nas próximas temporadas. Que siga com esse espírito copeiro aí, cada vez mais fazendo história. Como a gente viu, é sempre uma forma de garantir uma verba a mais também, né, do orçamento anual, então ficamos assim, né. E aí, nesse caso, né, na temporada da série, as atenções voltam a ficar focadas na National League, que é, na verdade, o grande desafio, sair do purgatório da quinta divisão do futebol inglês, onde sobe apenas um time através dos pontos corridos, e naquele momento o Wrexham estava em segundo, né? Então precisava ainda dar bastante atenção naquela competição. Lucas, vamos para o nosso jabá final aí? É isso, galera. Vocês acompanharam em mais um episódio de Bem-vindos ao Wrexham, nosso segmento aí que fala episódio por episódio da série, trazendo aí um pouco de contexto, trazendo coisas que... Acho que pela primeira vez a gente está trazendo coisas que não foram relatadas na série, né? E porque a gente teve ali a cobertura esportiva, tá? Acho que a partir de agora a gente vai ter coisas que talvez não sejam retratadas na série, que a gente pode trazer aí como detalhes adicionais. Então acho que agora esse segmento que só tá melhorando. E nossa comunidade é multiplataforma, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, a gente tá no YouTube, a gente tá na Twitch, a gente tem nosso site www.wrexham.com.br, e você também, se tem interesse em comprar camisas do Wrexham, loja.wrexham.com.br, camisas do Wrexham saindo a partir de R$137. Preços aí imperdíveis pra você. E fica atento aí que na Black Friday vai rolar uma promoção aí maluca, hein? Pode ficar tranquilo. Tá atrasado, que esse episódio saiu depois da Black Friday já, Lucas. O lançamento verdade. Então, desse se episódio vai ao ar depois da Black Friday. Não, ó. Eu vou Beleza, estender a promoção da Black pra Friday. Eu vou estender a promoção da Black Friday até esse episódio. Esse que é um admin de respeito aí, ó. Botou a palavra para jogo. É isso aí, Lucas. Show de bola. Então, agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui, né? Então, sigam acompanhando a comunidade Wrexham Brasil. Deixar um grande abraço aí também para o Thales, que não pôde participar no episódio de hoje. E para todos os demais membros da comunidade aí que seguem sempre nos prestigiando nas transmissões, nos nossos conteúdos, enfim. Muito obrigado a todos.
Beleza? Ficamos por aqui e toca o hino. Look, we're looking at the documentary right there.